Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo irei falar sobre o tecido sanguíneo. Bom, o sangue ele é composto pelo plasma, que é a parte líquida, pelos glóbulos brancos, que são os leucócitos e as plaquetas, e pelos glóbulos vermelhos, que são as hemácias. Nesse desenho aqui, é um desenho bom que a gente consegue ver o vaso sanguíneo, né, que é revestido pelo endotélio. A gente vê aqui os glóbulos vermelhos, né, que são as hemácias, os leucócitos, o plasma e as plaquetas, que são fragmentos de uma célula muito grande chamada megacariócito. As células do sangue, elas são derivadas da linhagem hematopoética. Lembra, lá no tecido ósseo esponjoso, a gente tinha as trabéculas ósseas que alojavam a medula óssea vermelha? Então, é a partir dessa medula óssea vermelha que a gente tem a linhagem hematopoética. Então, a gente começa com uma célula-tronco hematopoética, que pode se diferenciar em um progenitor mieloide ou linfóide. O progenitor mieloide dá origem ao megacariócito, né, que eu falei para vocês que formam as plaquetas. Então, plaquetas não são células. Plaquetas são fragmentos de célula. Temos também o eosinófilo, basófilo, eritrócitos, que são as hemácias, o monócito, que dá origem aos macrófagos e a célula dendrítica, neutrófilos. E temos também o progenitor linfóide, que dá origem ao linfócito T, linfócito B e as células natural killer. Bom, os leucócitos são as células de defesa do nosso sistema imune. Eles podem ser divididos, né, em granulócitos e agranulócitos. Os granulócitos, né, eles apresentam grânulos visíveis em seu citoplasma. E essas células fazem parte da resposta imune inata, que é a primeira linha de defesa do nosso corpo. São formadas pelos neutrófilos, basófilos e eosinófilos. Já os leucócitos agranulócitos não possuem grânulos visíveis em seu citoplasma e auxiliam na resposta imune adaptativa, que vai sendo adquirida ao longo da sua vida. É formada pelos linfócitos B, linfócitos T e monócitos. Bom, leucócitos granulócitos. A gente tem o neutrófilo, que é o mais encontrado no nosso sangue. Então, quando a gente olha para uma lâmina de sangue, o que a gente mais encontra é neutrófilo. Então, ela é a primeira célula a migrar durante uma resposta inflamatória. Então, quando entra algum invasor no seu corpo, quando acontece uma ruptura de barreira no seu tecido epitelial e entra um micro-organismo no tecido conjuntivo, a primeira célula a sair do sangue para ir resolver esse problema é o neutrófilo. E eles possuem vidas curtas. Então, esse é o problema. Por isso que a gente tem muito neutrófilo, porque ele tem uma vida muito curta. O neutrófilo, ele é caracterizado por apresentar um núcleo multilobado. Então, o núcleo dele vai ter vários lobos, de 3 a 4 lobos. Pode ter até 5, são muitos lobos. Já os eosinófilos, eles possuem um papel muito importante na imunidade contra parasitas, também chamado de eumintos. Então, eles não fagocitam esses eumintos. O que eles fazem? Eles liberam grânulos tóxicos para eliminar esses eumintos. E ele vai fagocitar complexos antígenos anticorpo. Além disso, o que caracteriza o eosinófilo é que ele apresenta um núcleo bilobado. Então, ele parece um headphone. Então, o núcleo dele tem 2 lobos. E os grânulos dele são rosados. Por isso que o nome dele é eosinófilo. Ele tem filia, ele gosta da eosina. Eosina é um corante
ácido rosa, ou seja, os grânulos dele são grânulos básicos, corados pela eosina, por isso que fica rosinho. Então, eosinófilo possui grânulos corados por eosina. Eosina é rosa. Já os basófilos são os menos encontrados no sangue, né? É o mais raro da gente encontrar no sangue. É até uma disputa, né? Quem consegue encontrar um basófilo? Mas não é muito bom a gente encontrar um basófilo que é um macinal, né? Eles são polimorfonucleados e possuem grânulos ácidos em seu citoplasma. Se os grânulos são ácidos, então vai ser corado pela hematoxilina, por isso que fica um roxo bem forte. O núcleo dele é polimorfonucleado, né? Mas a gente nem consegue ver, porque ele tem tanto grânulo ácido no seu citoplasma que a hematoxilina cora muito ele. Então fica muito roxinho. Então a gente quase não consegue ver o núcleo. E eles possuem grânulos contendo histamina, que está relacionado em respostas alérgicas. Então, geralmente, quem está com uma infecção alérgica muito forte, com certeza vai estar lá com um basófilo no sangue. Bom, aquela questão, né, dos corantes. A eosina é um corante ácido, como eu falei para vocês. Então, ela cora estrutura básica. Já a hematoxilina é um corante básico. Então, ela vai corar estruturas ácidas. O basófilo, ele tem grânulos ácidos. Então, ele vai corar com a hematoxilina. Vai ser roxinho. Então, é só lembrar. Basofílico. É basofílico, ele gosta de coisa básica. A hematoxilina é um corante básico. Então, basófilo gosta de corante básico. Por isso que ele é bem roxinho. Já o eosinófilo, ele gosta de eosina. Eosina é rosa. Então, os corantes dele, o corante do eosinófilo é um corante básico, porque é corada pela eosina, que é ácido. E o neutrófilo, ele é neutro. Então, ele não é ácido nem básico. Então, ele nem é corado. Agora, sobre os neutrófilos... Neutrófilos não, gente, perdão. Sobre os leucócitos agranulócitos. A gente tem os linfócitos, que são as principais células da resposta imune adaptativa, que a gente vai ver muito em imuno. A gente tem os linfócitos T, que eles são produzidos na medula óssea e amadurecidos no timo, lembra? T de timo. E eles possuem duas principais funções, que é ativar outras células do sistema imune, que são as T helper, T auxiliar, né? Também chamadas de TCD4, ou T helper. Ou destruir células infectadas, que é o papel das TCD8, que são as T citotóxicas. Então, elas são tóxicas às células. Elas têm a mesma função que as células natural killer, que é liberar grânulos tóxicos para matar as células infectadas ou tumorais. Já os linfócitos B, eles são produzidos e amadurecidos na medula óssea. Lembra? B de bone. Bone, osso, medula óssea. Quando ativados, eles vão ser capazes de se diferenciar em plasmócitos. Os plasmócitos são células que liberam anticorpos. Agora, os monócitos. Quando necessário, esses monócitos eles vão migrar do sangue para o tecido, através do processo chamado de epidese. E lembra que o monócito, ele dá origem ao macrófago e às células dendríticas? Então, essa é a função do monócito. Quando necessário, ele vai sair do sangue e ir para o tecido e se transformar no macrófago, ok? Ah, não falei da morfologia deles, né? O linfócito, tanto T quanto B, eles têm a mesma morfologia.
é uma bola e o núcleo dele é uma bola bem grande. Já o monócito, o núcleo dele tem um formatinho de caroço de feijão. Ou de coração, às vezes. Às vezes a gente dá sorte e encontra ele no formatinho de coração. E agora vamos falar das hemácias, que são células ovais, achatadas e anucleadas, ou seja, elas não têm núcleo. É por isso que aqui na lâmina a gente vê esbranquiçado no centro, porque ela não tem núcleo, diferentemente das aves. Nas aves, as hemácias têm núcleo. Já nos seres humanos, as hemácias não têm núcleo, e por isso que ela tem vida curta, em média 120 dias de vida, ok? E no seu interior são encontrados grande quantidade de hemoglobinas, que são proteínas transportadoras de oxigênio. A hemoglobina vai se ligar ao oxigênio por pontes de ferros e é exatamente por conta desses ferros que as hemácias são avermelhadas, por isso que elas são vermelhinhas. Agora vamos falar do plasma para finalizar. O plasma é a parte líquida do sangue, composta principalmente por água. Ela vai apresentar uma pequena porcentagem de proteínas, como a albumina, que é importante para manter a pressão osmótica do sangue, as imunoglobulinas, que vocês vão ver imuno como as IgGs, né, que são os anticorpos que fazem parte do sistema imunológico. Então, as imunoglobulinas são secretadas pelos plasmócitos, lembra? E o fibrinogênio, que é importante no processo de coagulação. Então, ele funciona como a plaqueta, vai coagular para impedir o extravasamento de sangue, se houver algum rompimento ali do endotélio. E também é possível encontrar algumas substâncias que foram transportadas por ele, como hormônios e nutrientes. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixem nos comentários.